Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Espero que você esteja bem. Vamos começar já já mais uma live. Já estou vendo aqui o pessoal entrando. Hoje, terça-feira, dia 8 de abril. Como tá passando o tempo, né? Como tá voando esse ano. Já tô vendo aqui meus amigos entrando. Sérgio, já vou te chamar aqui. Olha só, já tô vendo a Dani, todo mundo entrando. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos voltando com as lives do Comunica Coach. Fazia muito tempo que eu não aparecia em live por aqui. Mas agora eu vou estar voltando e quero estar planejando aqui para ter com vocês pelo menos uma live a cada 15 dias para trazer conteúdo de valor para vocês. Hoje eu tenho um convidado super especial. Já vou chamá-lo aqui para entrar junto com a gente, onde a gente vai estar falando de um tema que eu creio, olha, que vai interessar a todos. A gente, nessas lives, a gente procura trazer muito conteúdo de qualidade, bate-papo descontraído, mas sempre tentando agregar para você o máximo de valor nesses 30, 40 minutos que nós vamos estar juntos aqui. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos e deixa eu já chamar meu convidado aqui. Vou colocar aqui o Sérgio para participar junto com a gente, que todo mundo possa acompanhar nós dois nesse bate-papo. Já estou chamando o Sérgio aqui, já estou vendo o resto do pessoal entrando, muito legal, Angélica, Paulo, Sérgio, Matheus, todos entrando aqui. Vou chamar o Sérgio, ver se consigo colocá-lo aqui junto com a gente. Sérgio, se você estiver me ouvindo aí, estou te chamando, mas qualquer coisa pode pedir para participar aqui. Já estou te vendo aqui, vamos ver. Já estou colocando o Sérgio aqui para conversar com a gente. Sérgio, você me ouve, não? Opa, olá. Agora, Sim, agora eu estou te ouvindo perfeito. Tudo bem, meu amigo? a câmera estava na parede lá. Tudo em Tudo bem paz. por aí? Tudo em paz. Pô, obrigado pelo convite. Não, Obrigado mesmo. obrigado você por estar se disponibilizando hoje, terça-feira, às 7 horas da noite, para estar falando aqui com a gente. Pô, eu que te agradeço, viu? Pô, Muito obrigado. maior prazer, maior prazer. Putz. Pessoal, olha só, o Sérgio é o nosso convidado da noite hoje, e nós vamos falar de um tema que eu tenho certeza que vai interessar a todos, porque afeta diretamente o bolso, o nosso bolso. Nós vamos falar hoje sobre vendas e como comunicação tem um papel muito importante em vendas. Mas antes até de pedir para o Sérgio se apresentar, eu gosto sempre de saber de você que está entrando na nossa live, se é a primeira vez que você está participando aqui, se você já participou de outras lives. Coloca aqui no chat, pessoal, por favor. Coloca aqui se você já participou de outras lives ou se é a primeira vez. Coloca aqui para mim no chat, que eu quero conhecer mais de vocês também. Fazia muito tempo que eu não fazia live, mas eu estou procurando agora, nos próximos, cada 15 dias, trazer sempre um tema, e nada melhor do que começar hoje com um especialista. Então, hoje o Sergião é nosso super convidado. Obrigado mais uma vez. E, Sérgio, aqui você vai ver, olha só, a Evelyn colocou primeira, Papo de Comunicador está dando boa noite aqui também. Pessoal, coloque seus comentários, participem. Quero saber se é a primeira vez ou não de vocês aqui conosco. Geralmente, Sérgio, aqui a gente tem um público bem variado. A gente tem tanto pessoas aqui de vários cantos do Brasil, mas também a gente tem muitos colegas de Angola, Moçambique. É super interessante ver isso. Entra muita gente, mesmo que seja tarde lá para eles, o pessoal sempre está entrando aqui. E, ó, a Adri já é minha amiga também, primeira vez. Então é muito legal ter essa diversidade de público. Mas vamos lá, Sérgio, então se apresenta para o pessoal aqui, conta um pouquinho quem é você, o que você faz, para o pessoal te conhecer. Ah, legal. Ô, Cris, obrigado de novo pelo convite, cara. Fiquei muito feliz. A gente é amigo de longa data, né? Tamo Desde junto. o tempo que era primo. É isso mesmo. Faz um tempinho. Cris, eu sou químico industrial de formação, você Legal. sabe, né? Uhum. E entrei, eu trabalhava quando eu entrei na faculdade em 88, eu trabalhava, como era técnico químico, eu trabalhava já num laboratório Tá. da antiga Eternit, lá em Osasco. Para quem é de São Paulo deve conhecer, né, lembrar aí, os mais antigos. E eu recebia muito vendedor lá na época, lá pro laboratório, quer vender matéria-prima, coisa. Eu achava o máximo, os caras tudo de terninho, É, tudo. Falei, putz, eu quero isso. Aí comecei a procurar, na verdade, emprego mesmo, tá, para ser vendedor técnico. tá. E em 88 eu entrei, fui admitido na época para uma empresa canadense, Diversey,
para trabalhar com tratamento de águas. Ah, interessante. Aí o bichinho do tratamento de água e da venda me picou, os dois. E eu Gostou. Claro. até hoje meio nisso. E aí o que aconteceu? Quando eu terminei a faculdade, falei, bom, a parte técnica tá legal, né? Já sou químico, trabalho agora, eu vou me especializar em gestão de negócios. E fiz duas pós, uma em marketing, na SPM, e outra em gestão e estratégia de negócios na GV. Então essa parte comercial tá no teu sangue aí Tá, desde sempre. e aí um monte de treino, vários cursos, a DVB, Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Fiz uma pancada de curso, treinamentos, e eu trabalhei numa multinacional que eu estava em marketing, como Tá. gerente de produto, de negócio, e aí eles davam também treinamento para a equipe de vendas e eu fui ser um replicador. Aí que começou o outro bichinho do treinamento pegar, Eita. de dar treinamento de vendas, dar treinamento. Ai, acabou, né? Aí de 88 para... E geralmente, pela maneira que você fala, a gente costuma falar o seguinte: quando a gente tem paixão pelo que a gente faz e faz bem feito, né? E pelo jeito, quando você fala o bichinho me picou, pelo jeito você gosta muito dessa área, né? Adoro. Cris, é impressionante. Eu gosto da área técnica ainda hoje, também está muitos anos em tratamento de água, mas a área comercial para mim é fascinante. Ó, o E pessoal tá colocando aqui também, ó. O pessoal tem gente, tem químicos aqui também, ó. O pessoal tá colocando. é, E ele fala, inclusive, ao Edson aqui, eu sou químico também e trabalho na área de treinamento com muitos treinamentos e palestras. Olha que legal. então, aí eu fui para isso, aí comecei a dar treinamento técnico, depois o treinamento comercial, treinar a equipe de vendas com técnica de vendas. Na SPM eu fiz uma cadeira inteira de negociação. Olha que barato. E aí fui treinar também parte de negociação mesmo, que é bem diferente. Faz parte da venda, mas Claro, claro. mas é diferente, assim, é outro pique, tá? E aí tô aí, né? Não, e você sabe que a ideia, pessoal, até de ter chamado o Sérgio aqui, é porque muitas das pessoas que eu atendo nas mentorias e até os alunos dos treinamentos, eles precisam utilizar uma comunicação mais persuasiva, uma comunicação mais para influenciar o cliente na ponta. Então eu falei, pô, deixa eu trazer aqui um guru, que é o Sérgio, que é comercial na veia, né? Para trazer um pouco de ideia aqui para gente, para trazer um pouco mais de conhecimento. E Sérgio, até aproveitando, né? Eu sempre falo que na minha área, que é parte de comunicação e oratória, também tem os bons profissionais e tem os profissionais que não são tão bons. E o que diferencia muito, primeiro, eu acho que é a paixão pelo que faz, que é o que você está me comentando aqui. E o segundo são as técnicas, de quem vive isso no dia a dia. Eu acredito que o bom profissional na área que for é aquela pessoa que vive e aplica no dia a dia. Não é só aquela parte acadêmica mais teórica, que também é importante, mas é quem vive, quem bate lata ali, né? No teu caso, em vendas, o que você considera que é um bom vendedor? O que diferencia um bom vendedor de um vendedor excelente, na tua opinião? Ah, puxa vida, eu vou falar assim com muita propriedade, porque também nesse tempo todo gerenciei muitos vendedores, né? Tive junto em campo com estudo. E quando eu falo estudo, não é só acadêmico, não é só escola, Sim. tá? É estudo de preparar, se preparar. Eu falo muito isso nos treinamentos. Não vá a uma visita, a uma reunião sem estar preparado. Prepare-se. Conheça de cabo a rabo o teu produto, o teu serviço. Quais são os pontos positivos, os pontos negativos do seu produto? O que você tem de diferencial? Então, nunca entre numa reunião sem estar preparado. E aí também conhecer o cliente, preparar para a reunião. O que eu vou falar com esse cliente? Como que é esse cliente? Ele é um cara consciencioso, ele é um cara arrogante, um manipulador, um indeciso. Qual que é o perfil desse cara? Como que eu lido com ele? Então, e aí entra de novo, o que eu posso oferecer para ele para atender a necessidade dele? E o cara que entra numa reunião bem preparado, ele se diferencia dos outros. Ou seja, Ele está... E você sabe que o que você falou de estar preparado também pega muito aqui, né? Quando eu faço as mentorias também, eu pergunto para o pessoal, olha, quando você vai comunicar com alguém, ou vai fazer uma apresentação, o que você faz, né? A pessoa fala assim, eu vou preparar os slides. E a pessoa se preocupa muito com o final, né? Com o resultado final, com o meio, que é o PowerPoint, por exemplo, e esquece de fazer exatamente o que você falou, que é conhecer muito bem o assunto antes do PowerPoint
e principalmente conhecer quem são as pessoas com quem ele vai falar. Então, Exatamente. tem tudo a ver com o que você está falando. Preparação. Eu não acredito, cara. Olha, eu sou sincero mesmo. E eu falo que eu não acredito porque eu já vivi isso no dia a dia. E toda vez que eu usava a técnica, que eu vou te contar aqui agora, eu falhava. O que era essa técnica? É aquele negócio de fazer, eu tenho uma reunião, eu tenho uma apresentação. Me preparar? Não. Na hora eu vou lá e resolvo. Isso não acontece. funciona. Isso não, comigo não funciona. Não dá certo. Já fiz muito isso. Ir em vendas e chegar lá, é o que a gente chama de dar a cara para bater. Eu falo para os vendedores assim, pô, não vai lá e dar a cara para bater. É. Porque você vai despreparado, você toma, para usar o linguajar correto, você toma um pau do cliente. É isso. É isso. Dá um nó. Cara, e não tem coisa mais gostosa, até para o cliente que está te recebendo, quando ele percebe que o vendedor se preparou, não é verdade? Que o cara fez a lição de casa, que o cara estudou, que o cara tá ali embasado no que ele tá falando. Acho que é isso, né? Demonstra respeito. O cara É veio isso. aqui para me ajudar, o cara veio aqui preparado, né? É, o cara estudou para vir aqui. E até perguntar aqui para o pessoal que tá conosco aqui. Alguém aqui, pessoal, coloca aqui no chat para mim e para o Sérgio, por favor. Quem aqui trabalha com vendas de alguma maneira? Seja como funcionário de uma empresa numa área de vendas, ou seja, tendo a sua própria empresa, sendo um empreendedor, um empresário. Quem aqui trabalha com venda? Coloca aqui para mim no chat, para eu e o Sérgio ter aqui uma noção se alguém trabalha com vendas aqui, ou se não trabalha, ou qual profissão que trabalha. Porque eu digo assim, Sérgio, eu percebo, e você como especialista pode me dizer mais. Se você não trabalha com vendas, você trabalha apoiando vendas, não é isso? Em geral, né? Todo mundo. Eu sempre comento que o dinheiro da empresa, ela só vende um lado só vende vendas. Quer que seja o que você faça, não importa o que você faz. Eu vi aqui, ó, tem eu não enxergo bem uma cabeleireira aí, então, você vê, é um serviço, ela está vendendo um serviço, mas ela está vendendo. Olha que legal isso. E é a Carla, olha que legal. Só meu ceguinho tinha que fazer assim, vou botar ó. Mas eu vi assim, então você vê, desde que venda de serviço, ou até mesmo você está dentro de uma corporação, você trabalha no financeiro, você trabalha no administrativo, de qualquer forma você vai estar vendendo alguma coisa para alguém, né? Então não tem como você fugir. Eu costumo até falar para as pessoas, mesmo que você não venda um produto ou um serviço, como o caso dela que é cabeleireira aqui, como o caso da Patrícia que colocou aí, aqui, ó, a Patrícia colocou. Esse é outro vendedorzão. Você tem um monte de gente aqui colocando que trabalha com vendas, mas uma coisa que eu percebo é, mesmo que você não venda um produto ou um serviço, se você é um funcionário de uma empresa, você está ali vendendo uma ideia para o teu chefe, você está vendendo um projeto para a empresa, você está vendendo as tuas horas de trabalho para a tua empresa, você está vendendo todo dia, não é isso, Sérgio? Vendendo todo dia, exatamente isso. Você está vendendo. E você também, aquele negócio, eu não estou falando aqui de puxar saco, é diferente, tá? Mas todo mundo que quer crescer, independente de qual nível que está, ele tem que saber também se vender. E se vender é diferente de puxar saco. Então, tem que diferenciar bem. A pessoa tem que saber se vender, vender a sua competência, vender o seu trabalho, vender o que se preparou, o que estudou. Então a gente cai de novo naquela que eu falo. Prepare-se. Então, até para responder a pergunta de novo, qual que é o diferencial de um bom vendedor? É o cara que vai preparado. O cara que está preparado, ele sabe ouvir, ele sabe a hora que falar, ele sabe tudo. Eu estou vendo aqui, fui gerente de uma grande rede de roupas e acessórios e hoje me dedico à área de manutenção e fidelização dos clientes. É venda também, é isso aí, ó, todo mundo aqui colocando. Agora, até aproveitando o gancho, né, você comentou do diferencial do bom vendedor para aquele vendedor que não é tão bom. E voltando agora para a minha sardinha aqui, para o meu assunto, que é comunicação. Como que a comunicação se encaixa com um bom vendedor? Qual que é o papel da comunicação para o sucesso de um cara, ou de uma moça, ou de qualquer pessoa que trabalha com vendas? Bom, acho que a vendas está implícita na comunicação, né? Você tem que saber. Então, saber se comunicar bem é fundamental nesse processo de venda. Então, você tem que deixar a sua posição de forma clara, onde não gera dúvidas, onde o cliente se sinta seguro e muito importante. O cliente só compra de quem ele acredita, Cris. Eu penso muito nisso. Ele só vai comprar de quem vai atender
a necessidade dele, de quem ele acredita. E para isso você tem que transmitir, e a comunicação que você transmite. Você tem que transmitir credibilidade, Sérgio, e confiança. segura só um pouquinho aqui, que chegou um comentário perfeito aqui, que falou o seguinte, quer ver, deixa eu ver se eu consigo rolar aqui. Falou que, ó, o Maza Júnior comentou, 90% é ouvir e 10% é fazer as perguntas certas. Você concorda com isso? Concordo. Aí eu vou puxar agora a sardinha até para falar. Tem um módulo no meu treinamento que eu dou no Técnicas e Habilidades dos Profissionais de Vendas, que ele é para atender a necessidade. É um módulo inteiro falando sobre pergunta aberta, pergunta fechada, como colocar, como falar para o cliente, então jogar uma pergunta aberta para o cliente ser falante, para o cliente aí fechar uma pergunta para direcionar para alguns pontos. Então, é assim, saber ouvir e saber fazer exatamente, por isso que ficar preparado. Que pergunta que eu vou fazer? Vou inventar na hora? Exato. E você sabe que eu pego muita gente que tem a... Eu não sei se no caso de vendas é assim também, né? Deve ser, mas no caso de comunicação, eu pego muita gente que chega até mim pedindo ajuda e a pessoa fala assim, pô, eu quero ser um bom comunicador, então me ajuda a falar bastante. E eu falo, a primeira coisa de um bom comunicador não é falar, é exatamente o que o nosso amigo comentou aqui. Antes de praticar a oratória, eu tenho que praticar a escutatória. A escutatória, eu tenho que saber ouvir. Uma vez que eu ouço muito bem, uma vez que eu pratico a escuta ativa, que a gente vai falar também, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre isso, a gente consegue capturar as informações do cliente e fazer até uma venda muito mais persuasiva. E não confundam persuasão com manipulação, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Exatamente. A venda é persuasiva, você não está manipulando. Está entrando outro cara bom aqui que eu conheço, o Maza Júnior. Você também é outro vendedorzaço, viu? Qualquer dia né? Ele que comentou desse negócio dos 90% e dos 10%. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, ele mexe com parte, ó. Você vê como a técnica de venda é igual para qualquer segmento. Que nem eu me especializei no segmento químico e também me especializei em venda. Claro. Mas ele, por exemplo, ele vende autopeças para carro importado. Pois é. E assim, agora falando do papel da comunicação que você comentou, no caso de histórias onde o vendedor se deu mal por falha de comunicação, ou seja, uma falha de comunicação que levou o cara a não fechar negócios. Já viu isso aí? Você tem alguma história disso daí? Espera aí que eu vou pensar numas 45 mil. Eu vou contar uma que é mais recente, assim, que no final a gente acabou fechando, porque o cliente já conhecia a gente, mas isso acontece direto, infelizmente, tá? Então, há poucos dias atrás, eu estava até conversando com o vendedor, e pegando aquele negócio, pô, e aí? Pô, fechamos, o cara é cliente. E ele me disse, não fechei, porque o cara falou que ia pensar. Eu falei, porra, também, vai pensar, mas é aquela técnica do fechamento e tal. E como eu conheço até o cliente, eu peguei e falei, quer saber, eu vou ligar para esse cara. Liguei para ele, falei com ele, falei, pô, mas e aí, por que você não fechou? O que está de errado? Aquela pergunta que o vendedor queria ter feito, o que faltou para fazer o fechamento? Qual a necessidade que eu não te atendi? E aí o cara falou, olha, eu estou na dúvida, meu segmento a gente coloca muito equipamento incomodado, tem um monte de coisa assim que vai num pós-venda e vai agregado ao trabalho, né? Falou, olha, eu preciso dos equipamentos de dosagem, eu não vi, vocês não falaram nada sobre dosagem, vocês não colocaram os dosadores incomodados e tal. Falei, pô, como não? Tá no orçamento, tá na proposta. Só que tem um detalhe, que eu não sei se, acho que na maioria do segmento acontece isso. O cliente não lê a proposta inteira. É verdade. Ele vai no preço. Ele vai... Então, numa reunião, você tem que passar o que você está ofertando. Então, a comunicação... Aí o vendedor fala, não, mas é óbvio, eu estava lá. Amigo, não tem nada óbvio. A comunicação, faltou você se comunicar, faltou você fazer a pergunta básica. Está tudo ok? Se você está seguro, você está... Então, aconteceu recente. Sabe que eu estava uma vez... eu estava fora do país uma vez numa reunião e a gente estava fazendo uma abordagem. Eu não era vendedor, mas tinha uma outra pessoa que era de vendas e ela foi um desastre. A reunião foi um desastre. E como é que foi essa reunião? A pessoa chegou, era o primeiro contato com o cliente. A pessoa chegou, o vendedor, abrindo o notebook e já falando, olha, senhor cliente, muito prazer, eu tenho aqui agora um produto para você, que tal. O cara não gerou conexão nenhuma. O cara não escutou quais eram as dores ou os problemas do cliente. Hoje se fala muito em dores, né? Mas quais são as dificuldades que aquele cara tem? Quais são as dificuldades que aquela pessoa tem?
né? Então, a pessoa não tentou nem escutar e entender e gerar uma conexão e já saiu metendo o produto, falando de um problema, falando de uma solução que ele nem sabe se existe um problema. Isso acontece direto também. É Verdade? impressionante. E o cara queimou o cartucho. E o cliente, esse cliente já não estava com muita boa vontade, chegou no final da reunião, ele falou o seguinte: olha, eu quero agradecer o tempo de vocês, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, mas tudo que vocês me apresentaram não tem nenhum match, não tem nenhum encontro com a minha necessidade. Mas agradeço aí a 1 hora de vocês. O cara deixou rolar a reunião e perdeu a venda, não fechou a venda. Então, isso acontece muito de vendedor, aquilo que o Júnior comentou aí. O pessoal sai falando e não ouve. E aí eu dedico exatamente um módulo inteiro do treinamento exatamente para você aprender a tirar a necessidade do cliente. Como que eu vou descobrir a necessidade do cliente? Então, eu vou fazer uma sondagem aberta, vou fazer uma sondagem fechada, vou deixar ele falar. Às vezes o cliente é muito prolixo, aí você fecha uma pergunta para direcionar naquilo que te interessa, que você já foi com foco, você foi preparado. Então, é por aí. Olha o que o Mal comentou aqui. Estar no lugar certo, na hora certa, ter empatia, simpatia e trazer valor ao cliente. Esse comentário aqui é perfeito. Vou até aproveitar esse comentário dele aqui para te fazer uma pergunta. Como que funciona a questão de gerar conexão com o cliente? Que técnica que você usa, Sérgio, para gerar conexão? Por que eu estou te perguntando isso? Da comunicação, também a gente sofre com a mesma dificuldade. Como quebrar o gelo? Como fazer com que aquele primeiro contato não seja aquele negócio frio que a gente cria ali relação? Que técnica que você usa para facilitar essa quebra de gelo? Hoje em dia chama de raporte, né? Criar um raporte com o cliente e tal. Já tá ficando chique, né? Mas a verdade é essa, né? Bom, eu falo também isso muito até no lidando com gente, né? Você tem que, primeira coisa, demonstrar interesse. E para você demonstrar interesse, cai de novo naquela ladainha que a gente está falando e vamos repetir acho que 1000 vezes. Você tem que estar preparado. Então, pesquisa sobre o cliente, demonstra o interesse sobre a empresa do cliente, personaliza a comunicação. O que esse cliente gosta? Sei lá, às vezes o cara pode ser até futebol, pode ser pescaria, sei lá. Algo que você veja que ele gosta, você cria uma comunicação que você se preparou, você demonstra interesse. Ser cordial, isso eu acho que um sorriso, seja amigável, é fundamental. Eu sou descendente de italiano, então às vezes eu falo muito alto, gesticulo muito, então até me policio, porque você tem que falar num tom de voz. Aí você é o cara que até me ensina muito, um tom de voz que não seja nem alto nem muito baixo. Então, demonstrar que você está lá para ajudar o cliente. Então, de novo, ouvir o que ele tem para dizer. Então, isso você cria uma empatia com o cliente, né? Ser simpático, demonstrar que está ajudando o cliente, ser paciente, não interromper o cliente quando ele está falando. Isso aí que você falou de não interromper, o que eu vejo de vendedor, ou pessoas ansiosas que só quer falar, e não dá tempo da outra pessoa reagir, né? Não dá tempo da outra pessoa reagir. Agora, você falou dessa questão de empatia, de quebrar o gelo. Uma coisa que meu pai me falava, meu pai já faleceu, ele foi uma pessoa muito simples, mas sempre foi comerciante na veia, assim, sabe? Sempre viveu de comércio. E meu pai falava o seguinte: chegou um cliente na tua loja, dando exemplo de loja, mas pode ser qualquer coisa. Ele falava assim: mostre os dentes, mas sorria, porque não tem coisa melhor do que você receber alguém com um sorriso. Não importa se a outra pessoa está mal-humorada ou está passando por uma dificuldade, o teu sorriso pode ajudar aquela pessoa a criar muito mais conexão com ela. Isso facilita também no dia a dia, não facilita? Quem resiste a um sorriso? Não é verdade? Às vezes chega alguém até mal-humorado, meio agressiva, ela vem com agressividade, você dá um sorriso para ela, você desmonta. Ela não vai ser agressivo com quem está sorrindo para você. Então, e esse sorriso, ele tem que ser um sorriso natural, né? Ele não pode ter aquele... meu, que saco que você chegou aqui. Tem que ter uma coisa que você...
E eu até falo para as pessoas, não precisa nem se você quiser mostrar os dentes, mas tenha um semblante leve, pelo menos. Não fica com aquele semblante, oi, bom dia, no que eu posso ajudar o senhor? Essa cara fechada assim, você não vai criar conexão com ninguém. Exatamente. E até falando disso, né? A doutora Lorena, que é amiga minha também, já colocou aqui, ó. Sorriso abre portas e abre tudo. Eu costumo falar que é o básico. O Cancara. básico funciona. Para criar rapport, é exatamente isso. Empatia, sorriso, como vai, e, enfim. Sérgio, uma dúvida para você. Eu sempre também falo para as pessoas que na comunicação a gente tem sempre que explorar não só as palavras, mas o tom de voz e também a linguagem corporal. Como que funciona isso para você no teu dia a dia com vendas, cara? Linguagem corporal, tom de voz, isso aí tem papel na venda, não tem papel, é frescura, não é frescura? Como que é isso aí? Imagina, não tem nada de frescura nisso. É aquilo que eu estava falando, né? O tom de voz, a gente manter um tom tranquilo, uma linguagem corporal positiva. Tem muito vendedor, você fala muito isso nos teus posts, e eu, por coincidência, tá no curso, e o pessoal muitas vezes está numa reunião, cruza o braço, olha para baixo, demonstra desinteresse, demonstra insegurança. Uh, eu até coloquei uma vez, né, que tem gente que pega. Eu já fui em reunião que o vendedor pegou o celular para responder o WhatsApp, Pois né? é, pois é. E então, quebra a venda, o cliente não se sente importante Ó, e outra, você não, prejudica. Então, falar positivo é fundamental, é, né? e aí, isso conecta com aquilo que a gente estava conversando do sorriso, né? Porque assim, você chegar numa loja ou no escritório, independente, você vendendo o que seja, no caso da nossa querida cabeleireira que está aqui também, você receber um cliente com uma postura caída, né? Uma postura que transmite preguiça, que transmite má vontade, um olhar que ao invés de você olhar para o olho da pessoa, você olha para baixo, ou você olha para cima, você não mantém Olhar contato nos visual. olhos, Não é verdade? exatamente. Isso eu também. O que eu recomendo, né, para o pessoal? Fazer teu curso. Tem que fazer teu curso porque postura, linguagem, gesticulação, tom de voz envolve o cliente de uma forma positiva e induz ele inconscientemente ao É. fechamento, ao sim. Olha o que a Júlia colocou. Já fui atendida por um vendedor mal-humorado e com preguiça de mostrar o produto e por isso desisti de comprar. Perfeito, Perdeu perfeito. o tempo. Porque ó, o Sérgio comentou um negócio, né, Sérgio? Você falou aqui no começo que eu até coloquei. O venda é confiança, não é? Eu só compro de quem eu confio. Só Se eu compra de tô quem eu vendo que o confio, cara, de quem eu acredito. não é? Se o cara tá com uma postura ruim, tá com uma má vontade de te atender, você percebe aquilo, você muda de loja na hora. Pra que, Tá. pra que eu vou gastar meu tempo com aquela pessoa? Exatamente. Ô, Sérgio, e a questão da voz, cara? Porque assim, é, eu também bato muito com as pessoas de que a gente, com a nossa voz, a gente transmite muita emoção. Porque muita gente fala assim, ah, mas eu não vendo presencial, eu vendo por WhatsApp. E aí eu falo para as pessoas, coloque o sorriso na voz. A voz na Exatamente. venda. Qual que é o papel da voz na venda? Eu acho que é fundamental, a voz transmite o que você está sentindo. É muito difícil você enganar no tom de voz, quando você está irritado, quando você está feliz. É muito difícil. Então, até o próprio sorriso, ele sai junto com uma risada. É. Então, o tom de voz, eu me policio exatamente, porque quando eu me empolgo, eu tendo a me empolgar e a falar até um pouco mais alto, porque eu me envolvo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, esse envolvimento, ele transmite essa segurança para o cliente, né? Então, o tom de voz, ele é legal. E o mais importante que eu acho, Cris, aí na hora, principalmente na hora que você está explicando e apresentando o benefício e sendo empático com o cliente, é falar pausadamente, claramente, para o cliente entender e de forma positiva, sempre transmitindo que vocês estão chegando num acordo. É Ah, isso. então, olha isso, então, olha, veja bem que isso aqui vai atender a tua necessidade, olha como isso aqui é legal. Então, de uma forma que você já está pressupondo que o cliente está comprando. Ô, Sérgio, você falou tudo. Você sabe que essa questão da voz que eu estava te perguntando, uma vez eu estava atendendo
alguns corretores de imóveis, corretores de imóveis. Eu fui fazer uma palestra e aí a gente estava conversando e eu pedi para eles fazerem um teste durante a semana. Eles mandavam muito áudio no WhatsApp e eu falei o seguinte, quando você mandar o seu próximo áudio no WhatsApp, experimenta fazer uma coisa. Experimenta, antes de você apertar o botão de gravar, começar com um sorriso. Sorria antes e enquanto você estiver falando, fique com o sorriso, falando a mensagem do outro lado. Esse seu sorriso, ele vai ser transmitido do outro lado, mesmo sendo por um áudio no WhatsApp. Isso é que eu falo do sorriso na voz. Então, se você gravar um áudio com um sorriso ou com um semblante leve, a outra pessoa do outro lado vai pegar a emoção. Exatamente. E você vai conectar. Eu sou meio velho, né? Quando eu falo que comecei a ser vendedor em 88, dá para ter uma ideia. Aí eu tinha 20 anos, aí vocês deixam para vocês fazerem as contas. Eu ainda sou um pouco reticente à venda por WhatsApp, por teleconferência, eu gosto do olho no olho. Então, eu até coloco isso no curso, falei, bom, a gente fala sobre venda via WhatsApp, venda pela internet, nós estamos vendo um mundo moderno, você tem que se atualizar, é evidente. Mas eu até coloco, eu faço uma brincadeira no curso, eu falo, evite. Se der para evitar, vai lá. Né? Hoje, é muito comum, eu converso muito, eu vivo com o celular na mão, conversando com o cliente. Então, exatamente, o áudio, ele tem que ser também da mesma forma, ele tem que ser um áudio positivo, pressupondo que o cliente vai comprar, e a dica foi boa, de falar sorrindo. Claro, mas aí é o que você falou, lógico que eu não vou ficar forçando um sorriso, mas assim, tenta colocar um sorriso no áudio, tenta colocar um semblante mais leve que a outra pessoa vai pegar. Pessoal, agora eu quero falar com vocês aqui, que estão assistindo a gente. Mandem suas dúvidas. Eu estou vendo um monte de comentário aqui bem bacana. Mandem as suas dúvidas para que o Sérgio aqui possa responder para você. E, Sérgio, eu tenho uma dúvida. Além dessa questão do áudio no WhatsApp, vale a pena, se eu estou fazendo uma venda por telefone, se eu estou fazendo uma venda ali que eu não estou com contato com o cliente ali ao vivo com ele, vale a pena eu propor uma chamada de vídeo com o cara? Vale a pena? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, porque é uma forma hoje moderna de você também estar olhando no olho. Eu tô aqui, eu tô te vendo. Sim. Eu tô vendo a sua expressão, eu tô vendo a forma como você está falando, quando você sorri, quando não sorri. Então, hoje em dia, eu já fiz algumas reuniões, até agora, antigamente eu viajava muito a trabalho, você também viaja muito. Hoje em dia, dá para você fazer uma reunião. Eu fechei um negócio com uma empresa em Joinville e eu fui para lá, para Joinville uma vez, que eu tinha que fazer uns levantamentos e não tinha jeito. O resto foi tudo negociado em videoconferência. Porque isso aí eu acho que ajuda nessa questão do olho no olho, por isso que eu te perguntei isso que você falou. E outra coisa que eu uso bastante também no meu dia a dia, até quando o pessoal manda mensagem para mim pedindo ajuda, enfim, eu mando aqueles vídeos, eu mando vídeos curtos no WhatsApp. Mesmo que eu não faça uma chamada de vídeo, eu mando um vídeo para a pessoa com a resposta. Isso aí cria uma... Eu percebi que dá uma mudança no comportamento, na relação tremenda, sabe? Com certeza. Mandar aqueles videozinhos. Uma coisa que eu tô vendo aqui, ó. Falando, ó, o WhatsApp hoje está com 35%, pelo menos no segmento automotivo. E a boa e velha ligação na casa de 70%, né? É verdade. Ô Sérgio, ó, tem uma dúvida aqui. Acho que essa pessoa trabalha com a questão de biscoitos. E ela pergunta assim: eu faço muitas reuniões com o network, claro, para promover venda dos biscoitos dela, mas ela é muito tímida. Como que ela pode agir? O vendedor tímido, como que você sugere para a pessoa quebrar esse bloqueio? Fazer teu curso. Boa. Eu acho que o primeiro passo é fazer teu curso e exatamente para quebrar o gelo. Então, eu trabalho com biscoito. Quem que é meu público? Quem que compra meu biscoito? Então, você começa a quebrar a timidez indo para um público que fala a tua mesma língua. Então, você começa a bater um papo sobre biscoito, sobre tipos de biscoito. Você, de novo, cai naquela de criar empatia. Então, as pessoas acabam se soltando. Então, eu já conversei com muitos, já treinei muitos vendedores, já tive vários alunos e pessoas de minha equipe treinando, que virava para mim e falava: Sérgio, eu sou tímido, eu não dou para isso, eu não tenho feeling para vendedor.
Ele fala, calma, É, você tem. Claro que tem que gostar, né? Quando eu falo investimento, tem claro. gente, mas aquela pessoa que gosta, que quer se desenvolver, a timidez, ela acaba quando ela começa a ter exatamente um relacionamento bacana com o É isso. cliente, começa a conversar sobre temas que ela curte. E teu curso eu acho que é Eu, eu, fundamental, acho que é o primeiro passo. eu costumo falar para as pessoas o seguinte: geralmente quem tem muita timidez, e eu fui muito tímido, ainda sou, ainda sou. Então, é, eu falo para a pessoa que ela tem que esquecer um pouco dela e pensar no conteúdo, no produto que ela está vendendo. Então, ao invés de ela se preocupar com ela ou com o julgamento, eu sou tímido porque eu tenho medo do julgamento das pessoas. Esquece um pouco da gente e foca no teu biscoito. Foca na tua venda. eu Esquece falei, de foca você. naquilo que você gosta, né? Você Exatamente. está vendendo biscoito, pô, então Tira, você tira o pô, foco. fala Tira o daquilo foco. que te agrada, que sai sozinho. Exatamente. Olha só uma pergunta bacana aqui, do Alex. Sérgio, e quando o cliente fala que tá caro? E tem uma outra pergunta com relação à objeção. Vamos lá, tomar um golinho d'água aqui. Tá bom, tá bom. Tem E várias o perguntas da sobre cara é legal, porque objeção. essa é a desculpa. Bom, é, objeção e tá caro. Vamos lá Isso. primeiro, qual a, da melhor forma. Eu acho assim, a objeção, em geral, tá? Ela acontece por duas formas, tá? Então, saber lidar com a objeção é importante. Ela vai acontecer ou por uma incompreensão do cliente, tá? Ou porque ele tem uma percepção negativa da tua empresa ou do teu negócio ou do teu produto. Ele não gosta de algum aspecto desse produto. Então, quando o vendedor encontra uma objeção durante a visita, é importante ele contornar imediatamente essa objeção. E a técnica que eu ensino para contornar a objeção é falar a objeção para o cliente em forma de pergunta. Então você não gosta disso? Então, por que você não gosta do meu produto? Você acha que isso aí... E você tem que fazer essa pergunta de uma forma que te dá uma flexibilidade para a resposta, para minimizar a objeção. Porque você vai fazer essa pergunta e você mesmo vai responder. Então você não gosta disso, você não gosta do produto por causa disso, ou você não precisa por causa disso? É isso. Sabia que, olha, não é bem assim, aí você tem que ter os seus argumentos, por isso que conhecer o produto é fundamental. Claro. Sabia que não é bem assim, você minimiza essa objeção e tenta conduzir para os benefícios que você vai destacar do seu produto. Hum. Então você faz uma pergunta, repete a objeção em forma de pergunta e responde imediatamente a sua pergunta, contornando a objeção e conduzindo para um benefício ou um benefício que ele já aceitou. E deixa, Então, é uma e, técnica e muito deixa, e deixa, eu te, eficaz. e deixa eu te interromper, que você falou um negócio bem legal assim. Você falou para eu repetir a objeção em forma de pergunta. Isso é muito bacana, porque eu vejo muito vendedor que faz o seguinte. Inclusive eu, às vezes, eu testo o vendedor. É, você fala que o produto está caro, ou você recebe Vamos essa objeção, tá chegar caro, lá tá no caro. preço. E o cara pega aquela questão de que você falou que tá caro como pessoal e ele sai na defesa. Não, não tá caro, não. Não, você tá louco. Não, meu produto não tá caro. Ele começa a discutir com o cliente. O que você está sugerindo aqui não é para fazer isso. O que você está sugerindo aqui é para acolher na forma de pergunta. Tá caro, Então, mas. você acha que está caro? Exatamente. Olha, você sabia que para produzir um produto de qualidade, você tem Boa. custo de matéria-prima de primeira. Então, eu transformo quando a objeção é preço. Então, Muito bom. vamos falar do caro. Você acha que está caro? Olha, você sabia que para te trazer um produto de qualidade, a gente tem que comprar matéria-prima de qualidade, existe um procedimento. Sei lá, estou entrando mais para alguma área. Olha, a empresa pode ter ISO normatizado. Você começa a falar a cadeia de custo disso. E muitas vezes eu pergunto para o cliente, tá caro? Olha, sempre tem alguém, eu brinco com o cara, olha, sempre tem alguém que vai dizer que faz melhor e mais barato. Isso vai existir sempre. Agora, de novo, cai naquela, ele vai comprar de quem ele confia. Então, você tem que É, transmitir a confiança. E muitas vezes eu repito a pergunta, falo, bom, qual que você acha um valor justo? O que é para é, você um valor justo? é Tá? verdade. E, Esse ponto que você perguntou assim de qual que é o budget, né? Ou seja, qual que é o teu valor? Como que eu encaixo dentro do que você tem disponível? exatamente. E muitas vezes o caro também, eu vejo muito isso em vários segmentos, já vi, o cara comparar às vezes uma banana com maçã. Então ele está
no meu negócio acontece muito isso. Cai naquela, se tem dosador, se não tem. Né? Então, bom, cai de novo. Qual que é a necessidade? O que esse cliente está comprando? Então, às vezes, não está caro. Você talvez ofertando algo acima do que ele realmente precisa. Isso faz parte da negociação, você equalizar. Bom, é preço, é um commodity. Eu estou comprando um copo d'água e copo d'água está caro. Por que ele vai pagar mais caro, então, de mim? Porque ele vai saber que ele tem um pós-venda, ele vai saber que ele vai ser atendido Boa. para se tiver algum problema, se ele que não quiser, que nem não pode devolver, enfim. Você tem que trazer benefícios que agreguem valor àquele preço acima. E preço, por experiência, e aí a experiência, sim, já de anos, ele é a terceira ou a quarta fonte de decisão do cliente, ponto de decisão. O primeiro vai ser sempre qualidade, pós-venda, relacionamento. Aí ele vai ver preço. Você sabe que já usaram comigo, outro dia, usaram comigo essa técnica também, que você acabou de falar, assim, de que o preço, às vezes, ele não é a principal razão. E aí você tem que tentar entender se o cara realmente está usando essa questão de falar que está caro como uma desculpa qualquer, ou se realmente está caro. O cara usou o seguinte comigo, eu falei, tá caro o teu produto. Aí ele falou assim, tá bom, o produto te atende? E ele continuou, ele não brigou comigo. Ele falou, olha, Cris, o produto te atende? Aí eu falei, sim, atende. O prazo de entrega para você tá legal? Eu falei, não, tá legal, tá. Bacana. As qualidades desse produto, elas vão de encontro ao que você está buscando, correto? Sim. Então, a tua única questão é com relação ao preço? Eu fui forçado a falar que sim. Legal. Ou seja, estava tudo ok. O Era vendedor só... é bom, Então, tá vendo? Ele ele está te fechando as perguntas, e perguntas fechadas, que é para sim ou não, que é para te botar no quadradinho e falar, bom, e agora? E aí ele perguntou, já que o único ponto é o preço e você gostou e quer o nosso produto, vamos conversar então. O que seria um valor razoável para você? Exatamente o que você falou. E aí, nessa conversa, eu acabei me envolvendo, eu disse para ele qual era o range que eu podia e a gente chegou num acordo. Negociação é muito isso, né? Eu falo muito isso no curso de negociação, e muitas vezes aquele meio a meio eu também falo que não, deixa você depois. Então, fala, não, faz 60-40. Você vai, sabe, por que meio a meio? Né? E então tem muita técnica nisso, não é o vendedor de boa lábia, aquele negócio, isso não existe mais. Acho que nunca existiu, para ser sincero. Não, eu acho que também não. Agora, voltando para aquele ponto que eu comentei lá atrás de que persuasão e manipulação são coisas diferentes. Se você tiver que dar uma dica hoje para uma pessoa desenvolver persuasão em vendas, o que seria um ponto que você comenta assim, para você desenvolver persuasão, foca nisso? Bom, acho que a gente né, acaba virando o contrário, mas acho que a forma de você de você fazer persuasão, tá? Que é diferente, como você disse, de enrolação e manipulação, né? A comunicação ela cai muito e a forma de você persuadir o cliente é sempre falando a realidade primeiro, tá? E de uma forma positiva. Você tem que conversar de uma forma que está induzindo ao cliente a aceitação. Entendi. Sempre falando de uma forma positiva. E o cliente ele dá sinais de compra. Então, quando ele pergunta se você parcela, se ele pergunta qual o prazo de entrega, são perguntas que o cliente está fazendo que já induz que ele está querendo comprar. Então, você tem que trazer a linguagem de forma positiva. Então, de novo, a gente vai falar isso. Prepare-se, sabe? Saber com quem eu vou falar, qual o perfil desse cliente. Então, muitas vezes, a técnica que funcionou com um cliente não vai funcionar com o outro, porque eles têm perfis diferentes, eles têm necessidades diferentes. Mas eu acredito que a principal técnica de persuasão é comunicação clara, empatia e, principalmente, contar história. A gente está falando aqui, contar histórias de sucesso. A história, elas envolvem pessoas e influenciam na decisão final. Ela influencia muito na decisão final. Eu sempre bato na tecla do tal do storytelling, que é a contação de histórias para você mostrar para o teu cliente que outras pessoas tiveram aquele problema e foram resolvidos com a tua solução. Você também acredita muito nisso, de usar essas histórias para envolver a pessoa ali na venda? Eu acredito. Tá? Contar histórias, casos reais que envolvem o cliente, que principalmente o cliente se veja naquela situação, que tem a ver com a necessidade dele,
as pessoas são atraídas por histórias interessantes. E É. principalmente aquelas memoráveis. Então, se você tiver um lado cômico legal, porque sempre já quebra um pouco o gelo, né? Melhor ainda. Mas trazer um pouco de humor é sempre positivo, eu acho, né? Mas você tem que ter uma, assim, não, pelo menos com uma emoção, para Sim, envolver o cliente nessa história, né? Mas o mais importante que eu acho, Cris, é que a história tem que trazer, primeiro, caso de sucesso sim. e, principalmente, caso real. Não dá para Tá. ficar inventando história aí, né? Ou Então seja, tem não, que ter não conta mentira que vai ser pior, conta coisa pior. real, né? Tem que ser uma coisa, e todo mundo viveu situações legais, cômicas, e teve casos de sucesso. Então, às Claro. vezes você não lembra na hora, mas, de novo, você está preparado. Poxa, eu vou contar, se der, eu conto aquela história, que é o mesmo caso desse cliente. Então, você envolver ele na... Você está fazendo uma persuasão, você está induzindo ele ao sim, de uma forma positiva, e que ele se vê naquela situação e vai lá, legal, eu vou comprar. Olha o que a Braga comentou aqui pra gente. Sucesso e realidade. Ela usa muito a questão de contação de histórias. É isso, é isso. Você, quando você conta história, você traz o que a gente chama de prova social, que não deixa de ser uma técnica de gatilho mental, que não deixa de ser uma técnica de persuasão, como o Sérgio comentou. Sérgio, nós já estamos aqui com 45 minutos de papo. Puta, passa rápido. Ah, mas segura a onda aí que, putz, eu nem falei, ó, tá vendo? Tem um presente para quem ficar no final aí. Então, é isso que eu te, é isso que eu ia te pedir aqui agora. Assim, para as pessoas entrarem em contato com você, se eu quiser saber mais do Sérgio, que tipo de serviço, curso, mentoria, o que que você passa os seus contatos e faz aí o teu jabá, porque as pessoas gostaram Pode do teu fazer, tema. meu jabá? Pode, Posso vender aí? Pô, se manda eu for ver. convidado. Manda E um ver. vendedor que não vende não adianta, né, Cris? Tem que vender aqui, tem que vender. Bom, gente, quem quiser entrar em contato comigo, acho que o Instagram tá fácil aí, né? É o Sérgio Beleza Treinamentos. Beleza é meu sobrenome, tá? Para quem não me conhece. Então, é Sérgio Beleza Treinamentos, pode entrar em contato no direct, tá? Tem o link para os cursos que eu tenho. Eu dou dois cursos que está online. Eu faço muito curso presencial, como eu falei, nas empresas, né? Então vou direciono tudo. Mas online tem dois cursos. Para quem está começando, eu sugiro fazer o Técnicas e Habilidades dos Profissionais de Tá. Vendas. É um curso que vai ensinar exatamente a quebrar um pouco de timidez, apesar que essa é mais a sua praia, mas poder ensinar a falar, fazer as perguntas corretas, como que eu dou apoio, como que eu faço um fechamento, um pouco mais do beabá da venda, e a gente entra também, a gente trata de lidar com as emoções do cliente, o ceticismo, a indiferença, a objeção, E aí você vai no tá? detalhe, né? Vamos Você vai no detalhe, detalhe. um detalhe, tá? Então é um curso bem bacana, eu recomendo, até vendedor já que tem uma boa experiência fazer, tá? E quem comprar até hoje, até meia-noite eu deixei um presente lá. Essa Ó, pessoa legal. vai colocar o cupom Comunica Coach 25. Eu vou até digitar aqui pro Digita pessoal. aí, Como é que é? Comunica Coach 25. Comunica Coach 25, né? Vai ter Tudo junto, né? 25% de desconto e, além do 25% de desconto, vai ganhar a minha mentoria. Vou pegar na mão, como você fala, tá? Legal. A pessoa fez o curso, vai entrar em contato comigo, nós vamos fazer um bate-papo de uma hora, eu vou entender o perfil do que essa pessoa vende, do qual que é a dificuldade, o que ela não entendeu. Vamos fazer um bate-papo e depois, uma outra semana, fazer um segundo bate-papo Ô, para, louco. olha, você foi em campo, você treinou, o que você... Fazer uma mentoria mesmo, com duas... Não, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, beleza, eu me interessei lá pelo teu curso, eu vou lá no teu perfil, sigo você, vou seguir você, aí lá vai ter o link do treinamento. Eu vou clicar no link do treinamento, vai abrir uma página, eu vou entrar com esse código que eu digitei aqui, Comunica Coach 25, é isso? E Comunica Coach 25. Aí ela já vai, se você clicar, ela vai para a landing page, e na landing page ela vai para o Hotmart, tá? Aí tá, Aí entendi. vai para o Hotmart, comprou cupom, vai estar lá, vai estar comprando, vai botar os dados, aí eu vou ver, vou ter seu e-mail, vou entrar em contato com a pessoa, falar, olha, faça o curso, acabando o curso você vai ter duas mentorias. Para Né? cada pessoa que comprar, Para cada cada pessoa vai ter pessoa duas que mentorias. comprar. E não importa o curso, vai falar. Então, o primeiro curso. O segundo curso é para o pessoal que já está num nível um pouco acima, é o Técnicas de Negociação. A Legal, mesma coisa, o mesmo cupom. legal.
E eu acho que, Cara, perfeito. assim, para a tua audiência aí, Não, eu te agradeço, eu te agradeço. Pessoal, ó, aproveita. Então, deixa eu deixar o recado aqui para vocês. Sigam o Sérgio. O Sérgio está sempre colocando dicas. Então, é Sérgio Beleza Treinamentos. Entrem na página dele lá no Instagram, vai ter o link. Se vocês se interessarem pelo treinamento, que é muito bom, eu já fiz, ele me deu acesso. É só você digitar lá na página do Hotmart, Comunica Coach 25, vai ter 25% de desconto para todo mundo que está vindo aqui do Comunica Coach. Mas é até quanto isso aí, Sérgio? Até hoje, até meia-noite. Até hoje, até Para quem hoje. está Então na tem que live. aproveitar. Para prestigiar aí quem está na live. E além dos 25% de desconto, a mentoria. Também, Vou pegar tudo para quem fechar hoje, né? para quem fechar hoje. Aí vai fazer uma mentoria comigo para a gente focar e tirar as dúvidas. Porque às vezes você faz um curso online, Cris, a gente faz. Sim. Fica uma dúvida, É, e você não tem a quem recorrer. Então, sim. é diferente. Não, legal. Pode recorrer, pode entrar em contato. É aquele negócio que você fala, pegar na mão e vamos lá. Você vai transformar, vai começar a ganhar dinheiro e comissão aí, vai vender mais, ou comissão, vai vender mais do teu negócio, enfim. Legal, Sérgio, legal. Muito, muito, muito obrigado pelo prêmio que você está dando aqui pra gente. Pessoal, aproveitem. Obrigado, Liliane. Liliane, eu fiz e recomendo. Legal. Liliane, já tem aluna minha aí. A Flávia vai entrar, a doutora Lorena, que é amiga minha, gostou também, a Alexa, que gostou. É isso aí, Sérgio, é isso aí. Obrigado mais uma vez, cara, pela troca de ideias. Obrigado pelo conhecimento que você trouxe aqui, compartilhou com a gente. Obrigado a todo mundo que ficou até agora. Olha, 50 minutos de live numa noite de terça-feira não é fácil, então agradecer a atenção de vocês. Pô, passou rápido. Eu tava quase pedindo uma cerveja e uma porção de provolone aqui pra gente continuar tocando papo. Pô, demorou, hein? Então, você precisa fazer de novo, hein? A gente precisa ir numa dessas de novo, hein? Então, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus. Sérgio, obrigado demais. E, pessoal, não esquece. Sérgio Beleza Treinamentos, segue. Eu vou. Entra no perfil dele, clica na página, Comunica Coach 25, aproveita que é só até hoje, né, Sérgio? Até meia-noite, para quem tá aí. Fechou. Pessoal, boa noite aí. Obrigado, Sérgio. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Um abraço a todos. Valeu. Tchau.